Hoje eu vou te mostrar como utilizar a ferramenta Pen Tool no Photoshop. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal. Eu sou o Serginho e neste vídeo você vai aprender a criar vetores, criar uma line art e até seleções mais profissionais utilizando essa ferramenta fantástica que é a Pen Tool. Sabe o que é mais fantástico do que a Pen Tool? O seu like, sim, o seu like. Então deixa o seu like para me ajudar e fortalecer o canal. Se inscreva também e deixe um comentário falando o que você achou ou alguma dúvida sobre essa ferramenta. Se você está entrando no mundo das edições e quer dominar completamente o Photoshop, eu vou estar deixando aqui na descrição para você um link de um curso onde você vai aprender a criar artes incríveis para você e para os seus clientes. Fica de olho e acesse o link. Bom pessoal, com o Photoshop já aberto, a primeira coisa que a gente vai fazer é localizar onde fica a nossa ferramenta Pen Tool. Então a gente vai vir aqui na barra de ferramentas, onde contém todas as ferramentas que a gente utiliza no Photoshop, certo? E descendo aqui, a gente vai encontrar ela. Ó. O formato dela, o ícone dela, é bem parecido com dessa caneta aqui que eu já mostrei para vocês, tá bom? Que é tipo uma caneta tinteira. E aqui nós temos com a nossa ferramenta Pen Tool, tá bom? Então, a primeira coisa que eu separei aqui para vocês foi essa tabelinha mostrando o que a gente vai ver no tutorial. O que a ferramenta Pen Tool nos proporciona fazer. A gente vai aprender aqui como ela funciona, como criar formas, como criar linhas ou uma line art e como criar uma seleção com ela, tá beleza? Então a primeira opção de todas é como funciona. Vamos aprender aqui como funciona a ferramenta Pen Tool. Primeiro de tudo, a gente vai aqui com a ferramenta criar praticamente demarcadores, ou seja, é uma marcação no nosso objeto de interesse. Eu vou clicar em alguma área do meu documento, ele vai criar esse marcador aqui, ó, esse quadradinho azul. E quando eu clicar em outra área do meu documento, ele vai criar outro marcador, só que ele vai conectar os dois com uma linha. Então, com isso, eu vou poder criar uma marcação. Como assim? Eu vou vir aqui, eu já crio outra linha, venho aqui, crio outra linha, e assim eu posso criar a marcação do formato que eu quiser. É bem livre, você fica bem à vontade para poder fazer isso, tá bom? Então, a gente aprendeu aqui a criar os pontos, mas e se eu quiser criar uma curva? Tem duas maneiras que vocês podem utilizar para poder criar uma curva. A primeira delas, você vai criar um ponto. Quando você for criar o segundo ponto em diante, que você quiser fazer uma curva, você vai clicar, segurar e arrastar, ó, que você vê, ó, que você pode, ó, criar uma curva. Vão aparecer esses controladores aqui, ó, que quando você arrastar eles, você pode mudar para onde a sua curva vai apontar, ó, para cima ou para baixo, ou o ângulo dela, ó, se vai ser para a esquerda ou para a direita, beleza? Então eu criei aqui a minha primeira curva. Quando eu for criar minha segunda curva, o meu segundo ponto, o meu segundo marcador, ele já vai respeitar a direção que esse controlador aqui tá colocado. Então se eu clicar aqui, ó, você vê que ele já faz a curva no sentido que esse controlador tá. Então, se eu quiser criar uma curva e ainda fazer uma curva maior, eu clico, seguro e arrasto e eu posso fazer uma curva bem maior. Se eu for fazer a minha segunda curva, ele também vai respeitar esse controlador. Mas se eu não quiser que ele respeite esse controlador, quiser fazer uma curva reta aqui, você vai pegar o Alt no seu teclado, vai clicar nele, ó, que você pode controlar ele separadamente e arrastar até onde tem o marcador. Então se eu vim aqui, ele não vai mais respeitar, vai criar uma curva ou uma reta para mim, ó. Posso vir aqui, criar outra forma, beleza? Ah, eu fiz a minha forma aqui, só que eu quero mudar a posição de alguns pontos, né? Fazer um ajuste e também o ângulo da curva. É possível? É. Você vai pegar a ferramenta Pen Tool, segurar o Ctrl, ó, você vai ver que ela vai mudar e você clica na sua forma no ponto e aí você pode mudar ele de posição. E se você clicar nos controladores, você pode mudar o ângulo deles também, ó. Eu vim aqui, ó, arrasto isso aqui mais para cima. Eu posso fazer aqui o que eu quiser, segurando o Ctrl, e aí eu posso controlar bem mais livremente toda a marcação que eu fiz. E é assim a primeira opção de você criar curvas, beleza? Agora, a segunda opção, que é a que eu mais utilizo, você vai clicar, vai criar um marcador, e no segundo marcador você clica normal, que ele vai criar a reta. E aí na linha você vai clicar em cima dela e vai criar outro marcador.
e com o Ctrl selecionado você faz a sua curva. Por que eu prefiro essa forma? Porque eu consigo controlar minha curva bem mais livremente, certo? Eu posso colocar ela do jeito que eu quiser e segurar o Ctrl e controlar o ângulo dela, beleza? Pronto, você já está o mestre da Pen Tool, certo? Depois de explicar isso, eu sugiro que você treine, ou seja, abra seu Photoshop, pegue a Pen Tool e faça curvas, faça retas, faça várias formas para você pegar o jeito da ferramenta, tá bom? Agora nós vamos aprender como criar formas, como criar shapes, como você vai criar shapes no seu Photoshop. Quando a gente seleciona a ferramenta Pen Tool, aqui em cima aparecem algumas opções próprias da ferramenta. Toda a ferramenta do Photoshop é assim, ó. Se eu pegar o pincel, vai aparecer algumas configurações. Se eu pegar aqui essa outra ferramenta, vai aparecer outras opções e assim por diante. Com a Pen Tool não é diferente. Então a gente estava na opção demarcador, porque a gente estava fazendo somente uma demarcação do que a gente queria. Agora a gente vai mudar para a opção forma. É tanto que você clica, ó, já muda aqui as opções. As que vocês vão se atentar mais é a opção da cor do preenchimento, da cor do traçado, o tamanho do traçado e o tipo de traçado, tá bom? Então eu posso vir aqui, clicar em cima, definir uma cor para o preenchimento da minha forma. Posso vir aqui no traçado, clicar em cima dele, ó. Posso definir uma cor para o traçado. Aqui eu posso definir o tipo de traçado e aqui eu posso definir o tamanho do meu traçado. Quando você configura tudo isso e começa a fazer aqui as suas retas e curvas no seu documento, você vai ver que ele vai criar uma camada diferente. Ele vai criar uma camada, primeiramente, com o título Formas, e aqui vai ter um íconezinho diferenciado das demais camadas. Isso diz que é um shape, que é uma forma. Então eu posso vir aqui, ó, e à medida que eu vou criando a minha forma, você vai ver que ele já vai preenchendo, ó. Que ele já vai preenchendo do jeito que você quer. Vou pegar o Ctrl aqui, ó, clico no meu ponto, posso arrastar, posso vir nos meus controladores e mudar livremente a minha forma. Ah, depois que eu criei aqui essa forma, eu posso mudar a cor? Pode sim. Você pode vir aqui, clicar em cima do ícone da camada 2 vezes, que ele vai abrir aqui para você o seletor de cores. Aí você pode mudar aqui a cor, né? Colocar um hexadecimal, configurar aqui da maneira que você quiser. Dá um OK, ele aplica. Mas também você pode vir aqui, né? Com a sua camada selecionada, clicar aqui no preenchimento e escolher alguma cor também. Da mesma maneira, você pode fazer para o seu traçado. Eu posso vir aqui e escolher alguma cor da minha preferência. Beleza? Então, com isso, você pode criar formas. Você pode criar aqui as formas de um desenho. Vamos dizer que eu quero criar aqui, ó, uma boca, né? Aqui eu tenho a minha língua. Eu posso vir aqui com Alt, clicar, que ele vai cortar a curva. Eu venho aqui, ó, e vou fazer aqui a minha curva. Dou 2 cliques, posso botar uma cor mais próxima de uma língua, ó. Aqui eu posso colocar um tom mais próximo da cor da boca que eu quero, certo? Posso vir aqui, ó, clicar e fazer os dentes, tá bom? Posso vir aqui, fazer os dentes, ó, preencher com branco. Então essa ferramenta é muito útil para poder você criar os shapes do seu desenho, tá bom? Com isso visto, né, você já aprendeu mais uma funcionalidade da ferramenta Pen Tool. Nós vamos aqui aprender como criar uma line art, ó. Por que eu vou utilizar a Pen Tool? Por quê? Vamos dizer que eu tenho aqui o meu desenho, eu tenho um rascunho aqui de um desenho que eu fiz, né? Muito bonitinho. E se eu for fazer com o mouse, você vai ver que ele vai ficar bem tremido, né? Não vai ficar uma coisa perfeita. Então, se você não tem uma mesa digitalizadora para poder fazer a sua line art bem direitinha, ó, tentar fazer alguma coisa bem bonitinha, você pode utilizar a Pen Tool para poder fazer essa line art. A gente vai vir aqui, selecionar a Pen Tool. Aqui onde tem forma, nós vamos voltar para demarcador, tá bom? E aí a gente vai fazer toda a parte que a gente quer que seja a line art. Então vou clicar aqui, vou criar meu demarcador, vou clicar embaixo, criar o outro, clico no meio, seguro o Ctrl, posso fazer aqui uma curvinha. Para fazer essa curva aqui, a mesma coisa. Clico aqui, vou fazer uma reta, clico no meio, seguro o Ctrl, arrasto, faço uma curva. Aqui não ficou da maneira como eu quis. Eu posso segurar o Ctrl, arrastar, ó, e colocar a curva da maneira que eu desejo. Clico aqui em cima, ele vai fazer uma linha, clico no meio, seguro o Ctrl, posso fazer essa parte aqui um pouco mais para dentro. Aqui essa curva assim da cabeça dele, eu posso clicar aqui no meu primeiro ponto,
ele vai fechar, mas aí eu posso clicar aqui no meio, segurar o Ctrl, arrastar e com o Ctrl selecionado, mover os controladores da curva. Ó. Beleza, eu já fiz aqui todo o contorno do meu desenho. Como é que eu faço para poder fazer isso virar uma linha? Eu vou vir aqui no meu pincel, tá? Vou configurar aqui 3 parâmetros nele, o tamanho, a dureza e a cor. Vou colocar aqui um tamanho menor, que eu quero que seja a minha line art. Vou deixar a dureza em 100%, porque eu não quero que ela fique muito esfumaçada, quero que ela fique bem reta. E vou colocar aqui a cor preta. Beleza, depois que você configurar a sua ferramenta de pincel, você volta aqui na Pen Tool, clica com o botão direito do seu mouse em cima do seu demarcador e vamos vir aqui em traçar demarcador. Ele vai apresentar para a gente essa janelinha, onde a primeira coisa que ele pergunta, que pede para a gente configurar, é qual ferramenta a gente quer que siga esse demarcador. A gente quer que seja o pincel, então a gente seleciona o pincel. A gente também tem aqui a opção de simular a pressão da caneta, mas eu não quero isso para essa line art. E eu vou clicar em OK. Quando eu clico em OK, ó, você vê que ele já criou a nossa line art. Então eu posso apertar Delete até ele apagar o nosso demarcador. E aqui você vê que eu já tenho a minha line art bem bonitinha, bem feitinha. Então se você pegar um desenho complexo como esse, você pode fazer toda a line art dele utilizando somente a Pen Tool. Então essa parte de dentro, vamos dizer que eu queira que seja um pouco mais fina. Então eu volto aqui no meu pincel, diminuo o tamanho dele, vou colocar aqui, vamos dizer, um 5. Tá bem menor. Vou pegar aqui a minha ferramenta caneta, vou fazer essa curva, ó. Faço um ponto, clico no meio, seguro o Ctrl, arrasto. Posso fazer essas ondinhas aqui, ó. É só eu criar os pontos. E com o Ctrl eu vou modificando ele da maneira que eu desejo. Quando estiver pronto, eu clico com o botão direito, traçar demarcador. Como já está configurado da mesma maneira da outra vez, só basta eu clicar em OK, que ele vai criar a minha linha. Eu aperto Delete e ele criou a segunda parte aqui do meu desenho. E com isso você pode fazer todo o seu desenho, certo? Utilizando apenas a ferramenta Pen Tool e criando demarcadores. Show? Agora você já aprendeu como funciona a ferramenta Pen Tool, como você pode criar shapes com a ferramenta Pen Tool e como você pode criar a sua line art utilizando a ferramenta Pen Tool. E agora nós vamos aprender uma das opções mais importantes também na ferramenta Pen Tool, que é como você vai criar seleção. Ó, até eu fiz aqui um Vzinho maior. Por que eu não vou criar a seleção utilizando a varinha mágica ou as ferramentas de laço? Porque com a Pen Tool, eu acredito que eu consigo dar um detalhamento maior à minha seleção e uma liberdade maior para poder eu controlar ela. E com isso eu consigo criar uma seleção mais profissional e detalhada com isso. Então eu vou pegar aqui uma foto como exemplo, ó, desse apresentador que vos ensina, muito bonito por sinal. E aí eu vou dar um zoom, eu posso apertar aqui o Z, clicar e arrastar, eu dou um zoom. Se eu pressionar a barra de espaço, ele vai criar aqui a opção uma mãozinha, eu posso clicar e arrastar, ó, e posso mover a minha tela. E aí com a ferramenta Pen Tool, eu vou contornar todo esse meu objeto, toda essa minha forma que eu quero aqui selecionar ou destacar. Então, nós vamos utilizar tudo que a gente já aprendeu. Eu vou clicar aqui, criar um ponto, clicar aqui, criar outro. Ah, eu tenho aqui todas essas curvas, eu posso clicar aqui, clicar no meio, segurar o Ctrl, aí eu arrasto, tá? Clico aqui nesse outro ponto, seguro o Ctrl e arrasto. Clico aqui nesse ponto, seguro o Ctrl e arrasto. E assim, eu vou fazendo todo o contorno do meu objeto de interesse, ó. Clico num ponto, seguro o Ctrl e arrasto. Para você modelar ele, ó, da maneira que você deseja. Você vê que você consegue ter um controle maior dos detalhes e com isso criar uma seleção mais profissional, uma seleção mais perfeita. Eu vou continuar aqui fazendo a seleção até terminar tudo, tá? E vou acelerar para poder não ficar também um vídeo muito demorado, mas você vai poder ainda acompanhar a seleção, certo? Só que um pouco mais acelerada, tá bom? Então já já eu volto.
Pronto, eu terminei de fazer aqui todo o contorno do meu objeto de interesse. Então, como é que a gente vai fazer para poder criar uma seleção? Depois de você criar todos os demarcadores, você vai apertar o atalho Ctrl Enter, que ele vai criar a sua seleção. Então, agora basta você duplicar a camada, que você vai criar o recorte, ou você também pode criar uma máscara, certo? Atenção, o próximo tutorial do canal vai ser como você utilizar essa ferramenta de máscaras, certo? Você vai aprender totalmente como utilizar, mas eu vou dar uma dica bônus para vocês aqui. Quando você criar a sua seleção, utilizando a Pen Tool, você pode refinar ela ainda mais, deixar ela mais perfeita. Como? Você vai selecionar alguma dessas ferramentas de seleção e clicar aqui na opção Selecionar e Mascarar. Quando você clicar nessa opção, ele vai abrir essa janela aqui, certo? E aqui é interessante que você deixa em exibir, sobrepor, para você ver o que você está selecionando ou não. E a gente pode ver algumas falhas aqui na nossa seleção. Por exemplo, o branco aqui invadindo meu cabelo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa opção de selecionar cabelo e vou passar aqui, ó, só nessa bordinha aqui da minha seleção. Ó. Não passe dentro, passe só na bordinha, ó. Bem aqui por fora mesmo, certo? Bem de leve, senão pode invadir a sua seleção. Ó. Interessante passar aqui também na barba, tem alguns fios. Vou clicando aqui, ó, na minha barba também. Ó, vocês podem ver que aqui teve algumas áreas que eu acabei não pegando. Eu posso vir aqui, ó, e ir refinando. Se ele ficar alguma bordinha assim, a gente também pode vir aqui nessas opções da lateral e deslocar a aresta. A gente pode deslocar ela um pouco mais para dentro ou um pouco mais para fora. Eu vou deslocar ela um pouco mais para dentro e posso vir aqui na difusão e colocar uma difusão de 1, ó, que ele já deixa bem mais esfumaçado, ou um 0,7. Quando terminar isso, você bota a saída aqui para a seleção e dá um OK, ó. E aí você aperta seu Ctrl J para duplicar e você vê que aqui a gente já fez um recorte bem melhor no nosso personagem. Viu como essa ferramenta é muito útil e você consegue realizar um trabalho muito profissional com ela? Então foi esse tutorial, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal. Também não se esqueça de se inscrever. E se você tem ainda alguma dúvida sobre essa ferramenta, pode deixar aqui nos comentários que logo em seguida eu vou responder. Então até um próximo tutorial e valeu!